Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui, lá no céu, o Senhor vai dizer para os salvos: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Duas coisas que nós precisamos de ter: guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus. É o que não está existindo hoje nas igrejas, né? Por quê? Porque as igrejas não guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos são 10. Umas igrejas guardam menos, outros guardam mais mandamentos, mas guardar os mandamentos da lei de Deus, não vou dizer guardar, defender os mandamentos da lei de Deus, nenhuma das igrejas defende. As igrejas protestantes nega o primeiro mandamento, nega o quarto mandamento, nega abertamente. Então já nega 2. E o Tiago diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, são culpados de todos. Então os protestantes brigam contra o primeiro mandamento, que diz para não ter outros deuses diante de mim, diante do Pai, e luta também contra o quarto mandamento. Para eles, o dia do Senhor é o domingo, o primeiro dia da semana. Então, por aí já deu para ver que, se não converter e mudar de vida, vão perder todos. E também agora a gente volta para os adventistas, né? Adventistas da Igreja Grande e os adventistas da Igreja da Reforma. Nenhuma dessas duas igrejas também guarda os mandamentos de Deus, contido lá, mencionado aqui no Apocalipse 14, 12. Por quê? Porque eles lutam contra o primeiro mandamento. Eles não aceitam o primeiro mandamento, nem conhecem o primeiro mandamento. Nem conhecer o primeiro mandamento, os adventistas da Igreja Grande e os adventistas da Reforma conhecem. Se perguntar para um adventista o que significa o primeiro mandamento, qual o significado do primeiro mandamento, o que eles entendem do primeiro mandamento, eles não têm resposta para te dar. Eles vão gaguejar, falar coisa com coisas e vai ficar sem conhecimento. E se eles abrir a boca para querer explicar do jeito deles, aí sim, aí que ninguém vai entender nada. Então, o primeiro mandamento é negado pelos adventistas. E o Tiago, capítulo 2, verso 10, fala lá: aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. Então nós podemos dizer que os adventistas, eles negam os 10 mandamentos. Ou é tudo ou nada. Ou é sim, sim e não, não. Ou obedece ou desobedece. E aí, no céu, ao entrar lá no céu, as pessoas vão ter que guardar os mandamentos. Não só defender os 10, mas tem que guardar os mandamentos. É por isso que a salvação não é fácil. É poucos que vão se salvarem. Nós vemos aí que para salvar 144 mil, desde 1844, quando surgiu a mensagem do terceiro anjo, até o fechamento da porta da graça, vai salvar 144 mil pessoas, profetizado lá em Apocalipse. E esses aí, agora vem a pergunta: quantos milhares de adventistas já nasceu e morreu professando a religião deles? E quantos ainda vão ter que converter até o fechamento da porta da graça? Então nós vemos aí que para salvar esse povo tem que guardar
os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Outra coisa que eles não têm é fé em Jesus. O povo nem sabe quem é Jesus. O povo adventista que eu estou falando e o povo das outras igrejas. Eles não sabem se o Senhor Jesus é Deus, eles não sabem se o Senhor Jesus é filho de Deus, eles não sabem se o Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus, eles não sabem a origem do Senhor Jesus, eles não sabem a origem. Para eles, ele é coeterno com o Pai. E a Bíblia ensina que ele foi gerado e nascido de Deus.